Revelado. A incrível atitude da faxineira que salvou o filho do milionário em um momento tocante. A chuva começava a cantar no telhado da pequena casa de Ana. O barulho ensurdecedor da cidade de São Paulo se misturava com o som das gotas, como se o mundo lá fora estivesse em constante movimento, enquanto ela se preparava para mais um dia árduo como faxineira. Com 34 anos, Ana carregava não apenas baldes e produtos de limpeza, mas também um sonho, que sua filha de 10 anos tivesse a educação que ela nunca teve. Filho de empregada, Ana sabia que cada trabalho em um prédio de luxo era mais do que uma forma de ganhar o pão. Era a chance de oferecer um futuro melhor à sua menina. Enquanto passava por um dos bairros mais nobres da cidade, Ana viu algo que paralisou seu coração. Um grupo de jovens elegantemente vestidos saía de uma festa. Entre eles, Lucas, o filho do milionário da região, cheio de sorrisos e descuido, virou sua potente moto em um movimento rápido. Mas tudo mudou num instante, um deslize e um barulho estrondoso, e ele estava no chão, a moto tombada e a dor evidente em seu rosto. A cena foi rápida e brutal, como um acidente de cinema, mas a angústia era real. Ana hesitou. Olhando ao redor, percebeu o desprezo nos rostos de alguns moradores, que apenas viraram a cabeça, como se a tragédia não tivesse nada a ver com eles. Mas naquele momento, ela não pensou em nada disso. O que pensou foi na sua filha, na esperança que a guiava. Com o peito apertado, ela lançou-se para frente, correndo em direção a Lucas, enquanto a chuva caía com força, como se o céu estivesse lavando as tristezas da cidade. Me ajuda. Ele pediu, a voz trêmula. Ana não hesitou. Com suas mãos calejadas e seu coração pulsando de adrenalina, ela ergueu Lucas, armazenando a dor dele como se fosse a própria. A determinação a impulsionava, mesmo que as lágrimas ameaçassem escorregar por seu rosto cansado. A cena era intensa, a chuva, a moto tombada, a fragilidade da vida exposta diante de seus olhos. Com luta, Ana levou o jovem até o hospital mais próximo, cada passo um ato de coragem e determinação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Ana se afastava do hospital, o peso da situação a envolvia como uma neblina densa. Ela sabia que a repercussão seria imensa, mas o que as pessoas diriam? Uma faxineira salvando o filho de um poderoso? O que isso diria sobre a sociedade que tanto a ignorava? As perguntas ecoavam em sua mente, assim como as sirenes da cidade. A mudança estava a caminho, mas para Ana, cada passo nesse novo caminho seria uma luta. E agora, com o olhar do mundo sobre ela, um ciclo de desigualdade e esperança estava prestes a ser quebrado. O que isso significaria para ela? E qual seria o novo destino de sua vida? As respostas estavam prestes a ser reveladas, e Ana sentia que tudo estava mudando. O sol tentou se esgueirar por entre as nuvens cinzentas enquanto Ana caminhava de volta para casa, um caderno de anotações na mão, onde anotava suas tarefas diárias e sonhos. A cada passo sentia o peso dos olhares curiosos que a seguiam. A cena no hospital parecia ter transcendê-la, não era mais apenas um ato de bondade, era um símbolo, e para ela, isso trazia uma mistura de medo e esperança. Quando já estava quase em casa, Ana decidiu entrar em um mercado perto de sua rua. Ela precisava comprar algumas coisas para o jantar da filha, mas ao atravessar os corredores, notou que as pessoas a observavam de maneira diferente. Era um misto de admiração e estranhamento. Murmúrios começaram a circular. Olha lá a faxineira que ajudou Lucas, dizia uma mulher vestida de maneira extravagante. A partir dali, ela percebeu que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que nunca poderia ter imaginado. Ao chegar em casa, Ana encontrou sua filha, Júlia, brincando na sala, ligeiramente inquieta pela ausência da mãe. O sorriso da menina iluminou o ambiente, e Ana se agachou para abraçá-la, levando um alívio para seu coração pesado. Como foi na escola, meu amor? Perguntou, tentando mudar o foco daquela pressão imensa que sentia. Júlia relatou sobre seus novos amigos e uma competição de desenho que aconteceria na próxima semana, e o brilho nos olhos da menina trouxe de volta a força que Ana precisava. Mas a felicidade não se manteve por muito tempo. Ao ligarem a televisão para as notícias, Ana ficou paralisada. O caso de Lucas tinha ultrapassado as fronteiras do simples acidente. Era uma verdadeira chamada à ação.
As manchetes destacavam a heroína inesperada e mostravam imagens de Ana, o seu rosto agoniado enquanto ajudava Lucas a se levantar. O que deveria ser um momento íntimo e pessoal agora era uma exposição cruel. Mãe, você é famosa, exclamou Júlia brincando, mas nervosa ao mesmo tempo. Ana se sentiu dividida. De um lado, ela queria proteger a privacidade da filha e manter os pés no chão. Mas de outro, percebia que essa situação poderia trazer oportunidades. Enquanto a cidade discutia sobre dificuldades e desigualdade diante do espelho, a realidade se tornava mais clara. Ela poderia ser a voz das invisíveis. Nos dias que se seguiram, começaram a surgir convites para participar de programas de TV, eventos e até mesmo para dar palestras em escolas. Mas com cada proposta que recebia, Ana se perguntava: a quem eu realmente estou apoiando? Sua intenção sempre fora a de melhorar a vida da filha, não se tornar um produto da fama passageira. O dilema entre ser vista como uma salvadora ou simplesmente uma mãe lutadora tornava-se mais complexo a cada dia. Um inesperado telefonema que rompeu sua rotina catapultou Ana para uma nova realidade. Era a mãe de Lucas oferecendo sua ajuda e propondo uma reunião. Ela queria que Ana fosse um exemplo de superação no próximo evento que organizaria. Ana sentiu um frio na barriga. As palavras ajudar e exemplo pesavam em sua mente. O que isso realmente significava para sua vida? O que Ana não podia prever era que, naquela reunião, uma nova revelação a faria questionar tudo o que acreditava saber sobre a amizade, o amor e os laços familiares. E a verdade, quando apresentada, mudaria suas vidas para sempre. Ana sentou-se em uma cadeira de madeira desgastada, o coração batendo acelerado, enquanto esperava a mãe de Lucas chegar. As paredes da sala pareciam se fechar ao seu redor, trazendo recordações de sua vida como faxineira, da luta diária e do orgulho em ser mãe. O barulho da porta a fez se sobressaltar. Uma mulher alta bem vestida entrou. Seus olhos azuis brilhavam, mas o semblante era sério. Olá, Ana. Obrigada por ter aceitado me encontrar, disse ela com uma voz suave. Havia uma sinceridade naquelas palavras que fez Ana relaxar um pouco. A mulher se apresentou como Fernanda e logo elas escolheram um banco na pequena sala de estar. Ana, começou Fernanda, sua atitude foi inspiradora. E mais do que isso, meu filho, ele fala de você. Estão chamando você de heroína, mas você é muito mais do que isso, não é? Ana hesitou, os sentimentos conflitantes a afligindo. Sou apenas uma mãe que fez o que qualquer um faria, murmurou, tentando se esquivar da pressão daquele título. Sim, mas você não entende. Você deu ao Lucas uma segunda chance. E isso tem um preço, Ana. Você pode usar essa visibilidade para ajudar muitas pessoas, mas precisa decidir como fazer isso. As palavras de Fernanda reverberaram em sua cabeça como um eco de possibilidades. Enquanto a mãe de Lucas falava sobre o evento que estavam planejando, Ana começou a se sentir impotente. A ideia de ser um exemplo a aterrorizava. O que ela sabia sobre se tornar uma figura pública? Um simples ato de bondade havia evoluído para uma pressão social que ela nunca poderia ter imaginado. A reunião seguiu adiante, com Fernanda compartilhando detalhes sobre a ONG que estava criando, focada em dar apoio a crianças carentes e suas mães. Você poderia ser a segunda voz mais forte, Ana. Não só a mãe do Lucas, mas a voz de todas as mães que lutam, que se doam. Isso é algo que falta na nossa sociedade. Uma conexão verdadeira, enfatizou Fernanda, seus olhos cheios de paixão. Ana sentiu um peso nas palavras. Era uma chance de se tornar um farol, mas e se isso a afastasse do que realmente valorizava? O amor pela filha poderia ficar em segundo plano. Mas e Júlia? Como posso continuar sendo a mãe que ela precisa e ao mesmo tempo me expor desse jeito? Perguntou Ana, a angústia estampada em seu rosto. Fernanda a observou em silêncio, absorvendo a fragilidade daquelas palavras. Talvez você tenha que encontrar um equilíbrio. O que você acha que vai ser melhor para ela? E para você? Essas perguntas a seguiam como sombras enquanto Ana voltava para casa. Uma dança entre sonhos e medos. Ao abrir a porta, o cheiro do jantar ainda pairava no ar. Júlia estava na sala, desenhando em uma folha grande. A concentração fazia seu pequeno rosto brilhar. Mãe, você vai na competição de desenho? Perguntou Júlia, sem tirar os olhos do papel. O coração de Ana se apertou, lembrando-se do brilho nos olhos da filha. O desejo de ser uma boa mãe lutava contra as responsabilidades de um novo mundo que se abria. Ela sorriu, se agachando ao lado da menina. Sim, estarei lá, afirmou, a voz firme, mesmo sem saber como isso seria possível. Mas posso te pedir um favor? Claro, mãe, respondeu Júlia animada. Prometa que sempre vai acreditar em nós, em tudo que podemos conquistar. Não importa o que aconteça, ok?
A pequena sentiu com seriedade, e o coração de Ana se encheu de esperança. Mas, enquanto a noite avançava, seu celular vibrou numa mesa esquecida. Uma mensagem reluzente e assustadora surgiu. Ana, preciso falar urgentemente. Descobrimos algo sobre o acidente do Lucas. A tensão tomou conta do ambiente. O que mais poderia ser revelado? Uma nova revelação mudaria tudo novamente. Ana sentiu um gelo percorrer suas veias, enquanto a mensagem piscava na tela do celular. Uma mistura de nervosismo e ansiedade a dominava. O que poderiam ter descoberto sobre o acidente? O que mais estava por trás de tudo que já acontecerá? Ela apertou o aparelho, tentando decidir se deveria responder imediatamente ou esperar. O silêncio na sala parecia interrogá-la, cada segundo pairando carregado de expectativa. Quem é? Júlia perguntou, levantando os olhos do papel. O jeito inocente da filha, aquela pequena artista sem preocupações, só aumentava o peso nos ombros de Ana. Como poderia revelar àquela menina que o mundo pode ser tão cruel? Só uma pessoa do trabalho, ela respondeu, forçando um sorriso. Vou responder depois. Ana se afastou da mesa e foi até a janela. Olhou para a noite que envolvia a cidade, tentando encontrar um pouco de clareza entre os pensamentos conturbados. À luz dos postes, os rostos das pessoas passavam apressados, como se cada um estivesse levando suas próprias batalhas internas. Ela se pegou imaginando como seria se realmente tivesse a oportunidade de ajudar os outros como Fernanda havia sugerido. Ser uma voz para tantas mães que lutavam que se sentiam invisíveis. Mas a sombra do medo a acompanhava. E se falhasse? E se essa nova jornada a afastasse da Júlia? A visão da filha tão dedicada ao seu desenho a trouxe de volta. Olha, mamãe! Júlia exclamou, exibindo orgulhosamente um desenho colorido. A folha estava cheia de flores e um sol radiante. Esse é você e eu, um dia ensolarado no parque. Ana se abaixou para olhar mais de perto. O sorriso da filha iluminava tudo ao seu redor. Está lindo, meu amor. Com certeza um dia ensolarado. A corrente de amor que a criança emanava era inegável, energizando o coração de Ana. Mas atrás daquele sorriso, como poderia ignorar a tempestade emocional que se formava dentro dela? Enquanto as duas conversavam sobre o desenho, o celular vibrou novamente, interrompendo o momento. Ana olhou para a tela e antes que pudesse controlar a mão, já estava abrindo a mensagem. Era Fernanda mandando uma nova nota. Só precisamos que você escute. Por favor, é muito importante, algo que pode mudar tudo. O estômago de Ana se revirou. Ela queria entender, queria a verdade. Mas e se essa verdade a machucasse? Respirou fundo e decidiu. Vou ligar para Fernanda, anunciou, quase sem acreditar nas próprias palavras. Mãe, você vai falar com ela agora? Júlia questionou, o brilho nos olhos diminuindo. Sim, meu bem. Mas fica aqui, tá? Vou resolver isso rapidinho. A menina sentiu, um pouco preocupada. Ana pegou o celular e se afastou um pouco, precisando de um espaço só seu. Ela hesitou, mas logo ouviu a voz de Fernanda na linha. Ana, obrigada por atender. Eu não posso perder tempo. Precisamos discutir a questão do acidente do Lucas. Há algo que você precisa saber. A cada palavra que Fernanda pronunciava, Ana sentia um misto de alívio e medo. O peso da responsabilidade e as consequências da história complexa que se desenrolava à sua frente começavam a parecer insustentáveis. O que Lucas tinha a ver com tudo? É sobre como isso tudo aconteceu e o que você pode fazer a respeito, continuou Fernanda, mas a voz dela soou distante. Ana sentia como se uma cortina estivesse sendo levantada, revelando algo obscuro e poderoso. Sussurros na mente. Imagens de seu passado e futuro colidindo. Em meio a tudo isso, a certeza de que uma escolha impossível estava prestes a lhe ser apresentada. Você me ouve? A preocupação na voz de Fernanda trouxe-a de volta à realidade. Sim, Ana respondeu, a palavra saindo como um grito dentro de seu peito. A verdade estava se aproximando. Mas o que ela revelaria? A vida de Ana estava prestes a mudar drasticamente, e uma nova revelação poderia mudar o destino de todos ao seu redor. Ana sentia o coração disparar enquanto escutava cada palavra de Fernanda. A verdade é que Lucas não estava sozinho no dia do acidente, a amiga continuou, e o tom dela se tornava mais grave a cada sílaba. Ele estava com outro garoto. Um garoto com quem você tem um vínculo. Ana franziu a testa, suas memórias correndo como um filme acelerado. Um rapaz? Quem seria? O que isso significava? Ele se chama Pedro, Fernanda disse. E a mãe dele, Ana, ela estava na mesma situação que você, lutando para fazer tudo dar certo. O chão parecia se abrir sob os pés de Ana. Pedro,
Era o filho de uma boa amiga que ela havia perdido de vista, uma mulher que também havia enfrentado suas próprias batalhas. Você está dizendo que Pedro era um dos meninos que estava na hora do acidente? Sua voz mal saiu em um sussurro. Sim, e há uma conexão que você precisa entender. Sua situação pode ter interferido na vida de Pedro mais do que você imagina. Estamos tentando descobrir o que realmente aconteceu. Fernanda falou rápido, a urgência em sua voz era palpável. No fundo do coração de Ana, uma sombra de culpa começou a tomar conta. Mas o que eu posso fazer? Sou apenas uma mãe preocupada. O desespero em seu tom transparecia, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Você pode ser a voz que Pedro precisa. Ajudá-lo a encontrar justiça. O que aconteceu com Lucas foi trágico, mas você tem a chance de tornar isso algo positivo. A firmeza na voz de Fernanda trouxe um raio de esperança. Ana respirou fundo, os sentimentos se confundindo em sua mente. O que mais poderia descobrir sobre o acidente? E se isso significasse reabrir feridas que ela havia tentado curar? E se eu falhar de novo? Ela se perguntou em voz alta. E se essa jornada me afastar da Júlia para sempre? Não, Ana. Você não está sozinha nessa. Nunca esteve. Sua história é importante, e a de Pedro também. Precisamos de você. Foi a resposta de Fernanda como um cântico entoado em meio ao caos. Ela olhou para a sala onde Júlia ainda estava, imersa em seu desenho. O sorriso da filha brilhava e trazia um pouco de luz ao seu mundo sombrio. Era essa luz que Ana queria proteger. Eu vou pensar no que você disse, respondeu, sentindo a determinação crescer dentro de si. Mas e se eu me sentir perdida ao longo do caminho? Lembre-se, Ana, cada passo conta. O importante é não andar sozinha. Vamos juntas. Fernanda trouxe um conforto que a envolveu como um cobertor quentinho. Cortou a ligação e Ana se pegou olhando pela janela novamente, absorvendo o vasto céu noturno. A cidade abaixo parecia viva, cheia de histórias emaranhadas, algumas iluminadas, outras encobertas pela escuridão. Ela sabia que dentro dela uma transformação estava em andamento. Finalmente, ela se virou, decidida a enfrentar o que viesse. Júlia, vamos fazer o que for preciso. Vou tentar ajudar Pedro e sua mãe. A determinação estampada no rosto de Ana surpreendeu até a si mesma. A pequena artista olhou para a mãe com olhos curiosos. O que você quer dizer, mamãe? Ana sorriu. Hoje começamos uma nova jornada e você vai me ajudar. Mas antes que pudesse dizer mais, o celular vibrou novamente. Era uma mensagem anônima. Se você se envolver com isso, a verdade pode custar muito mais do que você imagina. O medo fez seu coração balançar novamente. O que mais ela tinha a enfrentar? Ana não conseguia tirar a mensagem da cabeça. As palavras ecoavam em sua mente como um eco distante e aterrorizante. Ela olhou para Júlia, que agora estava desenhando um sol radiante em sua folha de papel. O quanto ela estava disposta a arriscar por aquela verdade. Vamos lá, mamãe. Estou pronta. A voz alegre de Júlia tirou Ana de seus pensamentos sombrios. Apesar do ar pesado, ela se lembrou do motivo pelo qual queria se envolver. Pedro, a mãe dele, a luta que estavam enfrentando. Você me ajuda, não é, Júlia? Ana perguntou, sentindo um frio na barriga. Na verdade, ela precisava mais do que nunca da força da filha ao seu lado. Sim, vamos fazer um belo desenho para o Pedro. Júlia disse, já entusiasmada com a ideia. Aquela simples participação da filha ajudou Ana a respirar fundo. Uma parte dela ainda tinha medo, mas outra estava se acendendo como um fogo novo. Na manhã seguinte, Ana decidiu visitar a escola de Pedro. As lembranças de quando ele e Júlia brincavam juntos passaram pela sua mente como flashes. Ela ainda se lembrava de como Pedro sempre fazia Júlia rir, sua energia contagiante. No entanto, agora a urgência no coração dela era maior do que a saudade. A escola estava silenciosa e quase parecida com um labirinto de salas, mas um labirinto que Ana estava determinada a atravessar. Cada passo ecoava em seu ser, como se estivesse caminhando para um território desconhecido. Quando chegou à secretaria, os olhos da secretária se estreitaram, mas com um gesto gentil. Ana pediu informações sobre a mãe de Pedro. Assim que Ana ouviu que a mãe estava lá, seus nervos se intensificaram. A mulher, uma figura conhecida para Ana, era alegria em pessoa, mesmo nos momentos difíceis. Uma mãe valente que também tinha trocado adeus com tantas esperanças inacabadas. Olá, Ana, disse a mulher ao encontrar Ana à porta da sala. Sua voz estava marcada pelas preocupações, mas também pela força interior. O que você faz aqui? Ana respirou fundo, lutando para encontrar as palavras. Eu preciso entender o que aconteceu com Lucas e Pedro. Tentei falar com Fernanda, e isso me trouxe até você. A expressão da mulher imediatamente mudou, e uma sombra de tristeza passou por seu rosto.
Você sabe como foi um momento trágico. Mas eu não sei se estou pronta para relembrar tudo isso. Ana sentiu o peso daquilo. Era mais do que uma história de perda, era a vida de um garoto. É por isso que estou aqui. Não quero que essa história se perca. Há uma conexão entre nós que não podemos ignorar. Os olhos da mulher brilharam com lágrimas, era um reconhecimento do que Ana dizia. Elas eram duas mães enfrentando as mesmas tempestades, embora em mares diferentes. Eu preciso que você me ajude, precisamos entender a verdade por Pedro. Ele merece isso. O pedido de Ana parecia a última esperança em meio a um mar de incertezas. Silêncio. Um silêncio pesado que agora unia suas forças. Quando a mulher finalmente respirou fundo, Ana viu um brilho de esperança em seu olhar. Eu vou contar tudo o que sei, mas precisamos tomar cuidado. Tem pessoas que não querem que isso venha à tona. Ana sentiu um tremor de medo, mas a determinação era maior. Entendido. Então, vamos esclarecer isso. Assim que os dois se sentaram, a porta da sala se abriu abruptamente. Era Fernanda com um ar alarmado. Ana, você não vai acreditar no que descobri. O coração de Ana disparou. Que segredos ainda estavam por vir? O que mais ela teria que enfrentar? Ana sentiu o sangue congelar nas veias ao ver o rosto de Fernanda tão pálido. Havia algo em sua expressão que a deixava inquieta. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Fernanda se aproximou, olhando nervosamente para a mulher ao lado de Ana. Eu acabei de falar com a faxineira da escola. Ela disse que viu algo naquela noite, algo que pode mudar tudo. Os olhos de Ana se arregalaram de expectativa. O que poderia ser tão impactante? O que ela viu? O que aconteceu naquela noite? Ela viu Pedro e Lucas conversarem com um grupo de meninos na quadra, Fernanda explicou rapidamente. E depois, quando ela estava saindo, escutou uma discussão. Era algo sério. E segundo ela, as vozes eram de pessoas que não deveriam estar ali. O peito de Ana apertou. Memórias da noite fatídica voltavam como uma tempestade em sua mente. Por que ninguém mencionou isso antes? Questionou. Fernanda olhou para Ana, a expressão confusa. A faxineira não se sentiu à vontade para falar antes. Achava que poderia perder o emprego. Mas agora, sabendo do que aconteceu com as crianças, ela achou que era hora de soltar a verdade. A verdade, Ana murmurou, enquanto um misto de esperança e medo a envolvia. A mãe de Pedro, que até então tinha se mantido em silêncio, finalmente se manifestou. O que mais ela sabe? Ela não contou muitos detalhes, mas mencionou que o grupo parecia ameaçador. Fernanda hesitou. E que havia um carro estacionado nas proximidades com homens dentro. Ela achou muito estranho. Homens? Ana sentiu seu coração acelerar. O que mais ela viu? Precisamos de mais informações. Nós precisamos encontrar essa faxineira, Fernanda sugeriu, seu olhar determinado. Ela pode ser a chave para entender tudo isso e trazer justiça por Pedro e Lucas. Ana assentiu, sentindo que cada palavra trazia um novo peso ao ar. Naquele instante, elas estavam todas conectadas por uma linha tênue de esperança e medo. Ela estava disposta a enfrentar qualquer verdade que viesse à tona, não importa quão dolorosa fosse. O olhar da mãe de Pedro se manteve firme. Vamos encontrá-la. Não posso deixar que mais crianças sejam afetadas por isso. Enquanto as três se preparavam para sair da sala, Ana soltou um suspiro. A determinação crescia em seu peito, mas a incerteza ainda a acompanhava. Estariam preparadas para enfrentar o que estivessem prestes a descobrir? A ansiedade pairava no ar, e antes que saíssem, Ana sentiu a mão de Júlia puxando sua blusa. A menina naquele tempo tinha uma intuição incrível. Mamãe, e se a faxineira contasse que alguém machucou Pedro? Ana se agachou a fim de olhar nos olhos de Júlia. Eu não sei, meu amor, mas precisamos descobrir a verdade. As palavras soavam como um pacto entre mãe e filha. Silêncio envolveu o grupo, mas a determinação já era palpável. A mãe de Pedro, Fernanda e Ana cruzaram o corredor da escola. O que mais o destino reservava para elas? A busca estava apenas começando, e segredos ainda mais profundos podiam estar por vir, locais capazes de acender tanto terror quanto esperança. O telefone de Ana começou a tocar. Era uma mensagem misteriosa. O que ela não estava esperando? Ana olhou para a tela do telefone, o coração acelerando com a expectativa. A mensagem era de um número desconhecido e, mesmo assim, uma voz interna a incentivava a abrir. Com a mão ligeiramente trêmula, ela tocou na tela. As palavras brancas contra o fundo escuro eram diretas e frias. Eu sei o que aconteceu naquela noite. Precisamos nos encontrar. Um arrepio percorreu sua espinha. Ao seu lado, Fernanda e a mãe de Pedro notaram a mudança instantânea em seu semblante. O que foi? Fernanda indagou, a curiosidade e a preocupação transparecendo em seus olhos.
É uma mensagem. Ana começou, mas hesitou. O que estava prestes a dizer podia mudar o rumo da sua busca. Dizem que sabem o que aconteceu. Antes que pudesse terminar, o celular vibrou novamente. Outra mensagem chegou. Na Praça das Flores, às 5 da tarde. Traga alguém de confiança. Devemos ir? Ana perguntou, a dúvida surgindo em sua mente. A Praça das Flores era um lugar movimentado, mas uma sensação de perigo se formava na base de sua garganta. A insegurança a fazia questionar a decisão. É nossa chance, afirmou a mãe de Pedro, sua voz firme. Se essa pessoa tem informações, não podemos deixar passar. O que aconteceu com as crianças merece ser esclarecido. Ana olhou para Fernanda, que manteve o olhar fixo na tela do celular. O peso de suas preocupações se tornava visceral. E se for uma armadilha? Não podemos nos expor mais do que necessário. Eu vou com você, Fernanda se colocou à disposição. Sozinha não. Precisamos nos apoiar. A pressão constrangida aumentava enquanto Ana ponderava sobre as opções. Precisa ser cuidadosa, mas a sede pela verdade a chamava. Olhando nos olhos de Júlia, que parecia fascinada com a expectativa da situação, Ana decidiu. Está bem. Nós vamos. Mas faremos isso com sigilo. Precisamos estar atentas a qualquer movimento e não podemos deixar que ninguém nos veja. A mãe de Pedro acenou com a cabeça. Estou com vocês. Não posso ficar parada sabendo que a verdade pode estar tão perto. Assim que saíram da escola, Ana se sentiu como se estivesse à beira de um abismo. A cidade vibrava à sua volta, mas a ansiedade a envolvia como uma névoa espessa. Elas decidiram ir de carro, a fim de preservar o sigilo. O caminho até a praça foi percorrido em silêncio, pontuado apenas pelo som dos pneus na estrada e pela passagem rápida de pensamentos perturbadores na mente de Ana. Seriam aquelas informações definitivas? Poderiam compreender o que realmente aconteceu com Pedro e Lucas? Cada pergunta parava em um ponto sem resposta, alimentando mais a ansiedade. Ao chegarem, o sol estava alto e a Praça das Flores pulsava vida. Famílias brincando, pessoas conversando, crianças correndo. Um contraste intenso com a tensão que se formava no peito de Ana. Elas estacionaram e se aproximaram do local indicado, uma pequena fonte no centro da praça. O olhar perscrutador de Ana examinou cada canto, mas não havia sinal de ninguém esperando por elas. E então, como um eco distante, a conexão com aquele desconhecido tomou forma. O tempo parecia parar enquanto cada segundo se transformava em uma eternidade. Por fim, uma figura surgiu entre as árvores. Era uma mulher de cabelos bagunçados e olhar nervoso, que se aproximava com cautela. Ana sentiu um frio na barriga. A verdade que tanto procuravam agora estava prestes a ser revelada. Mas quando a mulher se aproximou, seu olhar encontrou o de Ana e com um sorriso triste, ela começou a falar. Eu não tenho muito tempo. O que eu vi naquela noite? O que será que a mulher iria revelar? A mulher hesitou por um instante, como se as palavras que estava prestes a proferir a aprisionassem em um passado que não conseguia esquecer. Ana sentiu seu coração acelerar ainda mais. Ela respirou fundo e fez um sinal para que a mulher se aproximasse, enquanto Fernanda e a mãe de Pedro observavam atentamente, a curiosidade e o temor estampados em seus rostos. Agora não é hora de hesitar, pensou Ana, enquanto a mulher se colocava à sua frente, com os olhos marejados e a voz embargada. O que você viu naquela noite? A mulher limpou a garganta e começou. Sou a faxineira do prédio onde aconteceu tudo. Naquela noite eu estava fazendo meu trabalho, e ouvi gritos. Eram crianças. Na hora pensei que eram apenas brincadeiras, mas a intensidade dos gritos me assustou. Ana sentiu um frio na barriga. O que mais ela estava prestes a revelar? Quando cheguei mais perto, continuou a mulher, vi que não era só uma brincadeira. Eu vi Pedro e Lucas naquela situação. Eles estavam cercados por alguém. Alguém que não deveria estar ali. O olhar da mulher buscava a confirmação de Ana. Fernanda segurou a mão de Ana, apertando-a com força. A mãe de Pedro piscou, tentando processar a informação. Não consegui ver o rosto da pessoa. A mulher prosseguiu, seu tom aumentando em urgência. Mas o que eu vi a seguir não sairá da minha cabeça. Eu vi um carro escuro, saindo rapidamente com as crianças. Será que era um sequestro? Perguntou Fernanda, a voz trêmula. Eu não sei, a mulher respondeu, a tensão em seu olhar crescendo. Só sei que após a correria, voltei para o meu trabalho e não consegui fazer nada. Era minha responsabilidade, mas eu estava tão apavorada. Ninguém acreditaria em uma faxineira. Ana sentiu um peso esmagador no peito. Era uma mistura de alívio por finalmente ter informações e um desespero voraz pelo que poderia ter acontecido se a mulher não tivesse visto. Você viu mais alguma coisa?
Tem certeza de que não viu o rosto da pessoa? A mulher balançou a cabeça, mas então algo pareceu chamar sua atenção. Na verdade, eu ouvi uma conversa. Algo sobre um local. Um lugar. Mas não sei se era real. Alguém dizia: a hora está chegando. Não podemos deixar que descubram. O que isso quer dizer? A mãe de Pedro perguntou, quase em um sussurro. Quero dizer que existe algo muito maior por trás disso. Não é só um sequestro. É como se houvesse um plano. A voz dela tremia, e as palavras pareciam pesar mais do que pedra. E se a verdade vier à tona, pode ser perigoso para todos nós. Ana sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixando de forma assustadora. Você tem certeza de que a pessoa que sequestrou as crianças está envolvida com isso? Eu não sei, mas lembre-se. Um mês antes, alguém no prédio começou a agir estranho. Ele estava sempre observando, sempre perto de onde as crianças brincavam. O dia que havia começado ensolarado agora parecia sombrio. Ana olhou para seus amigos, sentindo a urgência da situação. Precisavam descobrir a verdade, mas a cada palavra da mulher, um sentimento aterrorizante crescia. E se a vida deles estivesse em perigo? De repente, um grito ao longe fez seu coração disparar. Ana virou-se, seus olhos procurando de onde vinha aquele som. E o que viu fez seu sangue gelar. Um carro escuro parou na esquina da praça, e uma sombra se projetava, observando-as. Precisamos sair daqui, Ana disse, a adrenalina impulsionando suas palavras. Agora. Mas enquanto se viravam, a mulher a alcançou, segurando-a firme. Cuidado! Alguém está por perto. Eles podem saber que você veio. A próxima decisão poderia mudar tudo. O caminho para a verdade estava mais perigoso do que jamais imaginaram. E pela primeira vez, Ana se questionou se estava disposta a arriscar tudo por aquela descoberta. E se em busca de respostas, acabassem se tornando as próximas vítimas? A atmosfera na Praça das Flores estava eletricamente carregada. Enquanto os grupos de pessoas continuavam indiferentes à turbulência emocional que se desenrolava ali, Ana e suas amigas olharam rapidamente para o carro escuro que se aproximava. O frio na barriga de Ana se intensificou. A determinação em descobrir a verdade agora estava acompanhada de um temor palpável. Não podemos ficar aqui, ela sussurrou, puxando as duas mulheres em direção à saída. Os olhos de Fernanda estavam arregalados, sua mente fervilhando com as confrontações que poderiam enfrentar. E se não conseguirmos parar isso a tempo? A mãe de Pedro perguntou, seu tom refletindo a gravidade da situação. A pressa as levou à saída da praça, cada passo apressado ecoando como um tambor em seu peito. Ana não olhou para trás. O que estava em jogo agora ia muito além de um simples acidente. Era uma questão de vida, uma corrida contra o tempo. Assim que chegaram a um lugar mais seguro, Ana se virou e confrontou a mulher que havia trazido as informações. Essa conversa sobre um plano. O que você quer dizer com isso? A urgência de suas palavras estava impregnada de um desespero coletivo. Não sei todos os detalhes, mas tem algo muito maior em jogo, a faxineira respondeu, seus olhos marejados refletindo o peso da revelação. As crianças não eram apenas alvos aleatórios. Existe uma rede, algo muito mais sério. Diante da gravidade da situação, Ana sentiu que seu mundo estava se desmoronando. Ao mesmo tempo em que a vontade de proteger Júlia crescia dentro dela, a chama da justiça por Pedro e Lucas se intensificava. Precisamos levar isso às autoridades, declarou, a voz firme, mas o coração aos frangalhos. A mãe de Pedro assentiu. Mas teremos que ser espertas. Essa informação pode nos colocar em perigo. Decidiram que o melhor caminho era se reunir com alguém que pudesse protegê-las, alguém em posição de ouvir e agir. A ligação para a polícia foi feita com cautela, mas a recepção foi desanimadora. Precisamos de provas concretas, a oficial na linha dissera com um tom desdenhoso. Uma faxineira e algumas palavras não são suficientes. Frustrada, Ana desligou o telefone, sua esperança se esvaindo. Era como se cada vez que tentavam alcançar a verdade, um novo obstáculo surgiu. Mas então, uma ideia iluminou sua mente. E se gravássemos uma conversa? Se conseguíssemos uma prova do que está acontecendo, mesmo que fosse informal, eles teriam que se mover. Com a ajuda das duas mulheres, Ana e Júlia retornaram à escola, onde Pedro passava o tempo fora de casa. A princípio a ansiedade dominava a atmosfera, mas quando passaram a respeitar a interação natural das crianças, tudo mudou. No playground, grupos de meninos brincavam e entre eles, Pedro estava cercado, seu sorriso irradiando esperança. O coração de Ana se aliviou naquela fração de segundo. O espírito de luta reverberava novamente. Júlia se aproximou. Mãe, vamos desenhar algo para o Pedro. Eu quero que ele saiba que estamos juntos. A inocência de sua filha fez o sorriso de Ana brotar. Sim, vamos.
Enquanto as duas se preparavam para o ato de amor e solidariedade, Ana sentiu que a bondade ainda tinha um grande papel a desempenhar nesta história. Um pequeno gesto poderia se converter em uma onda de compaixão e união. O desenho simples com um sol brilhante e flores coloridas trouxe mais que beleza, representava a luta pela verdade e justiça. Enquanto isso, a atenção das crianças para com Júlia gerou uma conexão espontânea. Com as mãos ocupadas em rabiscos e risos, Ana se despediu da tensão. A união das vozes infantis em risadas era uma memória indelével que agora estava se gravando em seu coração. Naquela noite, Ana não poderia dormir. O carro escuro ainda dançava em seus pensamentos. A cada respiração, a decisão estava mais clara. Ela iria atrás da verdade não apenas para Pedro, mas para o futuro de Júlia e de tantas outras mães. No dia seguinte ao amanhecer, Ana captou a coragem e confiança necessárias. Ela sabia que, independentemente do que enfrentasse, não estava sozinha. Com Júlia a seu lado, ela poderia enfrentar qualquer tempestade. No tribunal, diante de um público atento, Ana levou sua voz ao extremo. A verdade não é apenas uma palavra, mas uma representação de esperança que cada uma de nós, mães, deve carregar. Não estamos aqui para acusar, mas para buscar um futuro melhor. Um futuro onde crianças possam brincar sem medo. E, acima de tudo, um mundo onde todas as mães recebem o apoio e respeito que merecem. As palavras de Ana ressoaram no coração de muitos presentes. Um calor crescente de apoio começou a se formar. As lágrimas escorriam pelo rosto de quem escutava, permitindo que coragem e determinação tomassem conta daquele espaço. E assim, a transformação que começou com um ato de bondade se tornou um movimento de esperança, provando que mesmo na escuridão, toda luz começa com uma chama de coragem. O que parecia ser um mero acidente se tornará um chamado à ação coletiva, um eco de união contra a injustiça. Um novo horizonte se abria para Ana e sua filha. E assim, juntas, elas avançaram, ansiosas por cada novo desafio, com corações cheios de fé e a certeza de que todo desencontro poderia se transformar em um reencontro com a verdade. Agora é a sua vez. Se você se emocionou com essa história e quer continuar acompanhando essas transformações inspiradoras, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e não espere nem mais um segundo.